Feliz sábado, meu querido amigo, minha querida amiga. Mais uma vez estamos juntos para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Nossa gratidão, nosso amor e nosso carinho por você. Eu sempre estou orando por você, para que Deus possa fazer coisas grandiosas e maravilhosas na tua vida. Continuando o estudo da lição desse trimestre sobre o descanso em Cristo, nós vamos, nesse momento, fazer uma oração. Feche os seus olhos onde você está e vamos orar a Deus. Senhor Deus, Pai de amor, de bondade e de misericórdia, nós te agradecemos pela oportunidade concedida de estarmos juntos com pessoas maravilhosas, para que nós possamos compreender um pouco mais das Sagradas Escrituras, do que ela nos revela sobre a tua vontade em nossa vida. Nós te pedimos as tuas bênçãos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora recapitular a lição número 8, que tem como título Livres para Descansar. Convido você à leitura do Salmo 27, versículo 1. É o teu texto áureo dessa lição. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Texto bacana, né? Que texto impressionante para que nós possamos compreender a base da vida que nós vivemos, de tantas adversidades. Quem é que pode nos segurar? Quem é que pode nos garantir a vitória? Gostaria de fazer uma pergunta para que nós pudéssemos refletir sobre a importância dessa questão de nós vencermos a questão de todo o peso do pecado e do sofrimento que nós vivemos em nossa vida. A pergunta seria a seguinte: do que preciso me libertar para descansar? Uma segunda pergunta também é importante: quais são as causas da doença física, mental e espiritual? São perguntas que precisam de resposta. Tem uma outra pergunta também importante: alguém segue escrupulosamente as diretrizes de saúde e leva uma vida saudável, que leva uma vida saudável, pode adoecer? Né? Então, é importante essa outra pergunta também. Precisamos nos cuidar para que o adoecimento ele não venha nos levar à destruição. Uma outra pergunta: um cristão pode ser desencorajado, deprimido ou mesmo ansioso? Isso faz parte de uma pessoa que é cristã? Bom, através de dois exemplos bíblicos, nós buscaremos resposta para essas perguntas. E os exemplos que nós vamos construir e apresentar na Bíblia são muito importantes, para que você tenha a compreensão, né? A compreensão de que você pode ficar livre, de que você é um ser humano. Enquanto eu e você nós estivermos nesse mundo, nós vamos passar por coisas que vão nos deixar para baixo e que muitas vezes vão querer nos fazer desistir. O exemplo de um paralítico e o exemplo do profeta Elias são os exemplos a serem abordados. Primeiro tópico da lição: descanso que cura. Marcos capítulo 2, versículo 3. E viram ter com ele conduzindo o paralítico, trazido por 4. Veja que coisa interessante, né? Um paralítico conduzido por 4 pessoas. O que é que isso significa? Uma vida de pecado levou este homem a uma paralisia incurável. É evidente que a causa de muitas doenças reside na transgressão das leis divinas, especialmente das leis de saúde. As pessoas comem mal, muito mal mesmo, comidas que prejudicam, e as pessoas não estão nem aí, né? E vivemos um tempo em que, especialmente hoje, nesse momento, uma das piores coisas que existe no mundo é o que é disponibilizado para as pessoas não é se alimentarem, para as pessoas comerem e encherem a barriga, não é nem para se alimentar. Tem muita coisa. E as pessoas estão aí viciadas naquilo que não deveriam estar viciadas. No entanto, meus queridos, isso pode nos levar ao adoecimento. E uma vida de pecado levou aquele homem naturalmente ao adoecimento. Agora, nem toda doença é também fruto de uma vida desregrada que se vive. São consequências naturais do pecado. No entanto, essa visão pode limitar nossa compreensão da doença. Desde que o pecado entrou no mundo, ele causa doença, destruição na vida das pessoas. Você pode ter um câncer no pulmão, por exemplo, sem nunca ter fumado. Eu conheci uma professora que ela teve cirrose, né, e nunca bebeu um gole de bebida alcoólica. É um outro tipo de cirrose. Por quê? Pelo mal, como eu falei anteriormente, pelo mal e pelo pecado que reina nesse mundo. Às vezes nós sofremos consequências. Eu tenho uma colega professora que ela tem um problema seríssimo no pulmão,
sem ela nunca ter fumado. Mas a mãe dela era o quê? Era fumante. Então, consequentemente, passou para ela também. O paralítico da história que nós estamos relatando agora, ele sofria pelo seu próprio pecado. Mas tinha duas coisas em seu favor. Amigos que se importavam com ele e um Salvador que sempre tem para nos dar a cura e o descanso necessário para todas as nossas fadigas, para todos os nossos problemas e para ele a cura que ele estava precisando. Né? Isso aí é extremamente relevante. Vamos recapitular esse tópico. Primeira pergunta. Quais as duas coisas em favor do paralítico que sofria com o próprio pecado? Assinale a alternativa correta. Letra A, os amigos e os funcionários dele. Letra B, os amigos e o próprio Jesus. Qual a resposta? Exatamente. Os amigos e o próprio Jesus. É o que ele tinha em favor dele, diante do sofrimento que ele estava passando, diante da paralisia dele, diante dessa diversidade e diante do desejo dele. Segundo tópico da lição, tratando a raiz do problema. Marcos capítulo 2, verso 5. Jesus, vendo a fé dele, disse ao paralítico: filho, perdoado estão os teus pecados. Jesus, ele não arrodeou. Jesus foi direto na ferida. Filho, né, foi na raiz de todo o problema dele. Né? Paralisia era apenas um sintoma. A origem não estava fora na paralisia, a origem está dentro. A origem, talvez, de todos os nossos problemas, às vezes até de saúde externa, está dentro da gente e não fora. Ele precisava ser perdoado e liberto da culpa. Talvez eu e você precisamos ser perdoados e libertos da culpa do pecado. E muitas vezes da falta de perdão. Precisamos liberar perdão. Lembra do que nós estudamos na semana passada? Uma vez que ele conseguiu perdão e com ele o descanso espiritual no qual ele estava precisando, talvez desesperadamente, sua doença era apenas um incômodo suportável. No entanto, Jesus decidiu libertá-lo dessa doença também. Que coisa maravilhosa. Jesus libertou ele da culpa do pecado e livrou ele do problema físico, da dor física que ele estava vivenciando. O que a Bíblia diz? Se o Filho te libertou verdadeiramente, você é livre. Nós precisamos nos libertar dessa chaga, desse câncer espiritual, né, dessa dor que nós estamos vivendo dentro de nós, para que Jesus restaure a nossa dor física. Do que adianta Jesus restaurar o físico da pessoa e a pessoa viver muito mal consigo mesmo e com o próximo? Está curado fisicamente, mas não está curado espiritualmente. Nosso Salvador nos assegura que nós podemos descansar na garantia do seu amor, de sua graça, do seu perdão, da sua restauração. Inclusive em meio a qualquer sofrimento, ou seja qual for a adversidade que estamos vivenciando. Vamos agora à segunda pergunta. Uma vez que o paralítico conseguiu o perdão e com ele o descanso espiritual que ele precisava, em que Jesus decidiu libertá-lo? Assinale a alternativa correta. Da doença física, letra B, dos amigos que o incomodavam. Vamos lá? Da doença física. Jesus libertou perdão para ele. Ele aceitou o perdão de Jesus. E Jesus libertou ele agora da doença física. Deus, ele quer nos restaurar não pela metade, 50%. Ele quer nos restaurar totalmente da dor física e da dor espiritual. Vocês entenderam? Vamos agora a mais um personagem. Nós estudamos o paralítico, agora nós vamos estudar o profeta Elias. No tópico 3, que tem como título Fuga. 1 Reis, capítulo 19, versículo 3. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Meus queridos, centenas de falsos profetas não assustaram o profeta Elias. Ali pelo menos uns 400 profetas de Baal. No entanto, a ameaça de Jezabel fez com que ele entrasse em pânico. Ele não teve medo dos profetas, mas teve medo da ameaça que Jezabel fez. Dominado pelo medo, Elias, depois de ameaçado, ele foge sem rumo. Ele atravessa o território de Israel e Judá e ainda não se sente seguro. Veja que Elias era um gigante na fé, era um campeão na fé. Elias foi um profeta, um dos maiores profetas que a Bíblia nos mostra por sua capacidade de comunicação com Deus, de comunhão com Deus e de enfrentamento contra os inimigos de Deus. Mas agora, diante de Jezabel, ele estava inseguro.
Aquilo significava da parte de Elias falta de fé? Não. Sua fé permaneceu firme. Ele estava sob forte pressão e o decreto de morte quebrou as nossas forças. Porque o inimigo é assim, ele fica procurando qual é o nosso ponto fraco. E nesse estado, ele não podia pensar claramente. Ele estava um pouco desnorteado, precisava descansar, mas ele não sabia onde encontrar um lugar seguro para a dor, para o medo que ele estava vivenciando. E por isso ele simplesmente fugiu. No caso de Elias, nos ensina que não dá para julgar alguém ou aquela pessoa que cai em desânimo ou mesmo depressão. E nós somos muitas vezes injustos com as pessoas que caem em depressão. Tem muita gente que é frescura. Isso até mesmo é trabalhar. Não faça isso jamais com uma pessoa que está sob desânimo e sob depressão. Não, a gente tem que apoiar, porque você não sabe o tamanho da dor que aquela pessoa está passando. E é considerado já uma das maiores doenças do mundo, que mata muito mais do que o coronavírus, mata muito mais do que o coração, vai matar muito mais mal, porque ele não está destruindo só o corpo, ele está destruindo a alma da pessoa, está destruindo o interior da pessoa, a mente da pessoa. Devemos apoiar essas pessoas e encorajá-las. Terceira pergunta, para nós recapitularmos esse tópico. O que quebrantou as forças do profeta Elias? Letra A, os profetas de Baal. Letra B, o decreto de morte da rainha Jezabel. Vamos lá? Exatamente, letra B, o decreto de morte da rainha Jezabel. Nós nunca podemos dizer que estamos bem, que estamos seguros ou que somos melhores do que alguém. Veja que um homem de Deus que enfrentou os profetas de Baal, chegou o momento dele enfrentar a sua luta interior, que foi exatamente o profeta Elias, sob pressão de morte, sob o decreto de morte da rainha Jezabel. Quarto tópico, cansado demais para fugir. Em 1 Reis, capítulo 19, verso 4, vem comigo na leitura, veja o que é que diz. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi se sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, já basta, ó Senhor, tem agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Que situação, não é? Abandonado em pensamentos negativos, fugitivos, Elias percebeu que o que a sua fuga significava para o povo de Israel. Talvez ele tivesse arruinado a reforma que estava ocorrendo por causa do exemplo dele. Talvez ele tivesse decepcionado a Deus. Talvez seria melhor ele estar morto. Tudo isso permeava o pensamento, as ideias, o que vinha e o que Satanás muitas vezes coloca na mente da gente e colocou na mente de Elias. Mas, meus queridos, é exatamente nesse momento, quando nós estamos íntimos de Deus e que Satanás tenta nos destruir, na nossa fraqueza, é que Deus faz uma intervenção maravilhosa. Finalmente, Elias parou de fugir para refletir. Sua oração foi curta, mas é a oportunidade de Deus intervir. Não precisa você passar um dia orando, mas você precisa ir direto ao ponto a Deus, assim como foi Elias, e Deus deu para ele o que ele mais precisava, o conforto. Podemos não ser capazes de sentir Deus ou ser indignos de sua atenção, mas Deus está lá, ao nosso lado, olhando para nós com amor e ternura. Talvez Elias precisasse ver Deus ou quisesse ver Deus num trovão, num relâmpago, mas foi numa brisa suave que Deus chegou a Elias e trouxe o conforto que o profeta tanto necessitava na dor, na angústia, no estado depressivo que ele estava vivenciando. E Salmo 34, versículo 18 diz, o Senhor está perto do coração partido e salva o espírito desanimado. Essa mensagem é para mim e para você. Você que está com o coração partido, com o espírito desanimado, o Senhor está perto de você. O Senhor te acalma. Lembra-se do texto que nós estudamos nas outras semanas. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quarto tópico, quarta pergunta, melhor dizendo. Quando o profeta Elias se sentiu abandonado, com pensamentos negativos, qual o pensamento que passou em sua mente? Letra A, seria melhor estar morto. Letra B, matar a rainha Jezabel. Qual foi o pensamento de Elias? Exatamente, melhor ele estar morto. É assim, muitas vezes, por não ter forças e condição de enfrentar o problema,
nós pedimos até a Deus o fim da nossa vida. E aí que nós precisamos ter cuidado, porque nós somos preciosos aos olhos de Deus, para que possamos tentar ver a nossa vida destruída. Quinto e último tópico, descanso e mais. 1 Reis, capítulo 19, verso 5. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então o anjo tomou e lhe disse: levanta-te e come. Veja que coisa maravilhosa ali. Deus mandou um anjo para acalmar Elias e para alimentá-lo. Apesar de descansar espiritualmente, Elias precisava do descanso físico, comer, dormir. Agora ele está pronto para o seu encontro, o seu reencontro com Deus. Lembre-se que aonde quer que você esteja, seja qual for a circunstância que você esteja vivendo agora, meu querido amigo, minha querida amiga, se necessário for, Deus vai enviar um anjo forte, um anjo poderoso, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Deus está ali, Deus ele tem cuidado com cada um de nós. E, como eu disse, ele poderá até enviar um anjo, se necessário for. Deus agora dirige os passos do profeta Elias, faz refletir e na tranquilidade de um sibilar gentil, confia-lhes novas tarefas a serem executadas. E aquele homem, ele saiu dali não desistindo, mas ele saiu mais forte porque Deus o abençoou, Deus o libertou daquele sentimento de perseguição, daquela dor, daquela angústia que ele está passando, e Deus quer fazer isso nesse momento na minha e na sua vida. Sua vida não terminou debaixo de um zimbro, talvez como Judas enforcado debaixo de uma árvore. Não. Ele ainda faria descer fogo do céu novamente e ainda tinha que procurar os 7.000 que buscavam uma reforma espiritual em Israel. E ainda havia novas amizades a serem feitas. E o fim de tudo foi isso? Não. Uma carruagem de fogo levou ele direto para o céu, sem conhecer nem a morte. Veja que coisa linda, coisa maravilhosa. É assim que termina a vida de um homem e de uma mulher de Deus, que não se deixa abater diante das adversidades, mas que confia no Deus de Israel. Quanto mais escuro vemos nossa vida, mais devemos recorrer a Deus para nós encontrarmos descanso, porque há uma luz no fim do túnel. Quinta e última pergunta. Depois de todas as lutas e provações, para onde foi conduzido o profeta Elias? Assinale a alternativa correta. Letra A. Foi conduzido em uma carruagem de fogo para o céu. Letra B. Morreu de velhice e foi enterrado pelo profeta Eliseu. Qual a resposta correta? Exatamente, foi conduzido em uma carruagem para o céu. Que coisa maravilhosa! É assim que vai terminar a nossa vida. É assim que vai terminar a nossa existência. Meus queridos, se aconteça o que acontecer na nossa vida, seja fiel, sejamos fiéis ao Senhor, e a nossa vida vai terminar como o profeta Elias. Nós iremos ser resgatados desse mundo quando Jesus voltar com poder e grande glória. Aguarde e você verá. E mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Agradecemos a você por mais uma vez estarmos juntos. Neste sábado nós estudamos um pouco a história daquele paralítico, a história de Elias, que nos momentos de maior dificuldade na vida deles, Deus propiciou para eles o conforto necessário para que eles pudessem ser restaurados da doença física, da dor espiritual. Que Deus continue nos abençoando sempre. Abençoe sua casa, sua vida e sua família. Vamos orar? Senhor Deus, Deus de amor, de bondade, de misericórdia, te agradecemos por mais uma vez estar ao nosso lado, nos ajudando, nos fortalecendo. Abençoe a cada pessoa que neste momento se encontra com uma dor tremenda na alma, uma dor física tremenda, quer seja a doença física, quer seja a doença espiritual, que tu possa curar e que tu possa restaurar e conceder o descanso necessário. Em nome de Jesus. Amém.